Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo completo meu. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre ação, sobre como fazer para te entrar em ação da maneira mais rápida possível e ter resultados. Eu parto sempre do princípio que sem ação a gente não consegue nada. Tu pode ter o maior conhecimento técnico sobre alguma coisa, tu pode ter a melhor estratégia, mas se tu não vai para ação, tu não consegue chegar lá. É simples, porque o caminho você faz caminhando e muitas vezes a gente acha que o plano perfeito vai acontecer tudo bem, mas se tu não tem ação, não tem melhoria, muitas vezes não consegue chegar nos teus objetivos. E foi uma coisa que eu comecei a aprender durante o tempo, porque quando eu comecei nesse processo, eu demorava muito para agir. Eu demorava meses e às vezes até anos para colocar um objetivo em prática. E hoje em dia eu coloco muito rápido as minhas ideias. Um exemplo disso foi a série que a gente fez, que está aqui no card, que depois eu vou falar melhor para vocês, que é o da La Casa de Papel. Ou seja, a gente teve ideia, em menos de um mês a gente conseguiu fazer essa série com a roupa do La Casa de Papel, explicando o método SMART para vocês. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo a desenvolver a ação, tá? Digamos assim. E hoje eu vou falar para vocês o que eu fiz, a minha parte, como pessoa, o que eu fiz para poder entrar em ação e colocar meus planos em prática, colocar meus objetivos em prática. Hoje, para dar um exemplo de como é esse negócio da ação, o meu Instagram tem de 3 a 5 postagens por dia. Vocês podem entrar aqui embaixo e clicar, e tem essas aulas divididas em cortes, e no YouTube, como vocês estão vendo, tem aula completa. E não foi sempre assim. Eu comecei a cuidar das minhas redes sociais mais profundamente nesse ano, e porque eu achei interessante, achei necessário que eu colocasse em prática para poder me alavancar como profissional. Antes eu trabalhava com um time, né, de marketing que trabalhava a serviço da minha clínica, e esse time começou a andar depois de um tempo sozinho. Então, como eu entendi que o meu time podia andar sozinho, hoje a gente trabalha mais no sentido estratégico, não no sentido da ação. E com isso eu migrei para começar a cuidar das minhas redes sociais, que de certa forma pode ajudar o meu negócio, sim, 100%, e pode me fazer melhorar e me fazer crescer. Hoje em dia eu sou um cara que eu produzo até domingo. Eu estou entrando para uma outra fase de ação. Eu estou entrando para uma fase de aumento de ações e aprendi muito nesse processo. E através desse processo eu comecei a ter ganho de faturamento, eu fiz transição de emprego, eu trabalhava num lugar, eu fiz uma transição para trabalhar no meu negócio próprio. E eu vou explicar para vocês como funciona esse processo, tá? Como funciona. Em 2018 eu estava num curso com um amigo meu, e nesse curso a gente estava conversando, trocando uma ideia, e ele estava me mostrando um esquema de organização que ele usava no Trello. E ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça, que foi assim, eu organizo os processos que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer visitas, eu coloco num dia só visitas. Na quarta-feira, se eu preciso trabalhar com outra coisa, como, por exemplo, preparar sessões do meu trabalho, eu preparo essas sessões, e assim sucessivamente. E aquilo me abriu a cabeça, porque naquela época eu estava trabalhando, já estava empreendendo, e eu disse, cara, o que eu tenho que acertar é os processos que eu tenho que fazer. Quando eu descobri quais eram os processos importantes para que eu chegasse no meu negócio, que, por exemplo, era fazer vídeo, trabalhar no marketing, era fazer ligações de vendas, mandar mensagem para clientes, preparar promoções. Quando eu entendi esses processos, eu comecei a me tornar mais produtivo. E mesmo trabalhando no serviço público, 6 horas, eu conseguia, nas outras horas que estavam me sobrando, dar um gás no meu negócio e ajudar, junto com a minha equipe, ao meu negócio crescer. Então, o primeiro passo é tu entender os processos que tu precisa para te chegar onde tu quer. Como assim, Vinícius? Talvez para ti possa até parecer estranho isso, mas o processo é aquele passo a passo que tu precisa para chegar onde tu quer. Vamos lá, eu preciso
uma das minhas metas é ganhar peso. Tá? Eu peso como 64 quilos, eu quero ir para 72 para poder desenvolver no meu esporte, para poder me desenvolver fisicamente. Os processos que eu preciso treinar 4 vezes na semana com alguns descansos. Preciso ajustar a dieta para poder fazer o ganho de massa muscular. Então, qual é o processo que eu preciso? Eu preciso cuidar da minha alimentação e treinar. Esses são os 2 processos que eu preciso. Então, eu consigo focar melhor no que eu tenho para fazer do que se eu não tivesse processo, do que se eu fizesse tudo por ordem. Assim, uma semana eu vou treinar 5 vezes, outra semana eu vou treinar 3. Ou seja, sem o processo, tu não consegue saber o que tu precisa fazer. Aí um dia eu vou fazer crossfit, aí um dia eu vou fazer musculação, aí um dia eu vou correr, aí eu vou comer o que eu quero, o que eu não quero. Então, definir o processo que tu precisa, o passo a passo. Então, eu defino que entre 3 a 4 vezes na semana eu vou treinar das 6 às 7, tá na minha agenda, que eu falo no outro vídeo sobre agendar os objetivos. Então, a primeira coisa para te entrar em ação, tu tem que saber o processo, tá? Nem que muitas vezes o processo tu não faça ele todo, tá? Então, a minha primeira parte com isso era ir treinar 3 a 4 vezes na semana. Então, eu me comprometi, esse foi o primeiro passo. Quando eu terminei o primeiro passo, qual é o segundo? O segundo é cuidar da alimentação. É me alimentar mais vezes no dia. Ótimo. E assim sucessivamente. Então, primeiro definir o processo, o passo a passo para te poder entrar numa outra parte, que uma dúvida que as pessoas têm, que é a questão Vinícius, tu vai comer o quê? Né? Nem eu sei o que eu vou comer. Primeiro eu sei que eu tenho que comer mais vezes. Depois que eu tiver estabelecida essa meta, ou esse processo, aí que eu vou passar para a parte mais estratégica, do alimento que eu preciso comer, do suplemento que eu preciso tomar, que essa questão estratégica eu vou trabalhar com uma nutricionista. Mas a primeira parte que é importante é que eu faça, que eu comece a fazer. Porque se tu não começa a fazer, tu começa a procrastinar. Então, passa uma semana, não consigo fazer. Passa outra semana, eu vou na nutricionista no mês que vem. E muitas vezes as pessoas vão deixando as coisas acontecer, passa 6, 7 meses e não conseguiu colocar em ação o plano. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a fazer. Eu preciso me colocar em ação. Eu preciso caminhar, eu preciso... para depois eu ir aperfeiçoando. Quem fala sobre isso é o Daniel Goleman, que ele fala que uma das partes do foco importantes é tu usar a melhoria contínua. Eu acredito 100% na melhoria contínua. Um exemplo para vocês foi quando eu tive o meu primeiro canal no YouTube, em 2015. Eu praticamente não sabia nada, né? Então eu ia lá, eu tinha uma câmerazinha pequena, eu começava a gravar e o áudio dela não saía muito bem, né? Mas o primeiro vídeo saiu com os barulhos, com os ruídos. Aí, o que eu descobri? Que eu podia fazer um esquema bem parecido com esse e criar como microfone de lapela. Aí, eu comecei a aprender a editar vídeos e eu sabia que se eu batesse palma, eu conseguiria sincronizar no editor o áudio e o vídeo. Ótimo, aí melhorou muito o áudio. Então, eu fui trabalhando e aprendendo a fazer os vídeos no canal. O que aconteceu? Eu passei anos fazendo canal no YouTube, trabalhando sozinho, até que quando eu cheguei para trabalhar com os guris que estão aqui comigo, dá um close nos guris. Bota umas mãos aí, Aí, tá? Eu já tinha a noção de como eu queria fazer, certo? Então, mas não comecei a ter essa noção de como fazer os vídeos, como eu estou fazendo aqui com os post-its e tal, do zero. Eu tive que entrar em ação. E na época, e até hoje, as câmeras que eu usei foram câmeras que meus pais tinham, que não usavam mais, e eu comecei a usar essas câmeras. Então, a primeira parte é tu saber o processo e começar a fazer. Depois é aplicar a melhoria, que é o que eu estava falando para vocês. Todo o processo, para ele acontecer, você precisa aplicar uma melhoria, que é o que
eu gosto muito do Érico Rocha, ele fala da questão dos faixas pretas, né? O que são os faixas pretas? São aqueles caras que são os caras mais evoluídos dentro das artes marciais. Esses caras são evoluídos porque eles passaram um tempo e eles foram melhorando por faixa. Eu lutei karatê há um tempo e eu me lembro que a cada faixa, o exame para passar dessa faixa, o treinamento, ele era mais difícil. Então, isso é uma metáfora maravilhosa sobre a vida que nos mostra que a gente tem que sempre aplicar melhorias sobre o que a gente vai fazer. E aplicando essas melhorias, estando presente para elas, que a gente consegue chegar nos resultados mais rápido do que se a gente for fazendo. Eu me lembro de muitos processos, assim, principalmente quando eu comecei a atuar como coach. Uma coisa que acontecia bastante era eu atender clientes que não estavam aptos ao processo de coaching. Então eu ia lá, começava a aplicar ferramentas e via que o cara não estava apto. Por quê? Porque o cara não queria trabalhar. Isso me deixava frustrado. Então, qual foi a melhoria que eu apliquei? Eu disse assim, cara, eu vou preparar o pessoal primeiro, eu vou conversar com as pessoas e vou ver se elas estão dispostas a fazer o processo de coaching. E foi assim que eu apliquei a melhoria. Quando eu apliquei essa melhoria, consegui ter clientes ideais e esses clientes, por estarem abertos ao processo, conseguiram ter resultados. Então foi uma melhoria que eu fui fazendo. E bom, então a gente já sabe dos processos, tem que saber o passo a passo. Se tu não sabe o passo a passo, olha o vídeo atrás do método SMART, que a gente explica o passo a passo lá da ação, da estratégia. Então, no momento que tu fez a estratégia SMART, já coloca na ação, já começa a fazer. E aí que tu começou a fazer, tá, o que tem para fazer, aplica a melhoria, vai melhorando, vai vendo os pontos fortes e pontos fracos. A mesma coisa que tu tivesse, por exemplo, fazendo que nem nós ali no CrossFit, a gente faz levantamento de peso, né? Então a gente tem um snatch, a gente levanta o peso do chão, joga a barra lá em cima e agacha. Então, para cada vez que eu tenho que fazer um snatch, eu presto muita atenção nos meus pontos fracos, no que eu errei, no que eu acertei. E a melhoria é isso, é ver o que eu preciso melhorar. Vinícius, e como eu sei que eu preciso melhorar? Primeiro, eu tenho que entrar em ação para ver o resultado. E segundo, fazer um check-in semanal. Por que check-in semanal? É o que eu faço com meus clientes que gera resultado. O que eu faço na minha vida que dá resultado. Então eu pego uma vez na semana e eu olho essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu vejo tudo que eu fiz e o que eu não fiz, o que faltou. E aí eu olho e consigo detectar onde é que está o problema. Por exemplo, essa semana meu problema foi o sono. Não conseguia dormir, estava dormindo mal. Vi que era um problema das minhas ações. O problema era não estou conseguindo acordar no mesmo horário. O que eu vou fazer? Eu vou botar um diagnóstico e vou aplicar a melhoria na semana que vem. Semana que vem eu vou acordar, agora eu vou começar a entrar para o Clube das 5, depois eu vou contar para vocês como é que foi essa experiência. Eu vou colocar essa melhoria, vai chegar no final da semana que vem, eu vou ver o que aconteceu, qual foi a mudança. Eu tive mais sono, eu tive mais cansado, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. E aí eu vou ajustando o processo. Entende? Então, eu acredito que o check-in semanal é extremamente importante. Com os meus clientes de coaching, eu faço direto check-in semanal. Às vezes o cara não pode vir na sessão, faço o check-in com o cara da mesma forma. E aí eu vou mostrar para vocês uma sacada que é o efeito Guiñazú. A gente está falando aqui sobre entrar em ação, descobrir os processos, começar a aplicar as melhorias e agora vem o que eu chamo de efeito Guiñazú. Guiñazú era um jogador do Internacional, bota aqui a fotinho dele, que era um cara que ele era um exemplo porque ele entrava em ação demais, não só no jogo, mas fora dele. Ele treinava mais, ele terminava os jogos, ele ficava correndo na esteira, era um cara muito viciado em fazer as coisas, né, em treinar. E é praticamente esse processo que ocorre quando tu começa a entrar em ação, tu acaba ficando viciado em ação. E aí que está o grande ponto, para te ter resultados, qualquer resultado, você precisa entrar em ação, precisa fazer o que tem que ser feito. Então, o difícil mesmo é tu começar a fazer. Depois que tu começa a fazer e tu entra num nível alto de ação,
praticamente tu fica imparável. Foi esse o processo que eu tive. Eu comecei tendo só ideias, depois buscando estratégias, e era difícil entrar em ação, aí comecei a entrar em ação e comecei a aprender esse processo. Então, complementando, se tu não sabe quais são os seus objetivos, olha o vídeo 1 sobre objetivos completo. Depois, como fazer eles acontecerem, método SMART, o segundo vídeo. E esse vídeo pega os principais tópicos deles, que é a questão do processo, definir um processo, definir um passo a passo, começar, aplicar melhoria, fazer um check-in semanal do que tu precisa fazer e entrar em ação, certo? Com esses passo a passos tu vai conseguir com certeza chegar nos teus objetivos. E se tu quer te aprofundar nisso, quer saber mais, quer que eu seja o teu mentor, o teu coach, entre em contato comigo através desses formulários que estão aqui abaixo, para que a gente possa fazer essa corrente do bem e que eu possa te ajudar mais de maneira efetiva.